Agora nós vamos falar do Espírito em Cristo. Tá? Nós comentamos ali no último tópicozinho que nós estávamos falando, né? Do Espírito Santo, né? Nós vamos ver o Espírito Santo aqui como uma dispensação mesmo, né? Para cumprimento da palavra, né? Desse derramamento do Espírito sobre toda a carne. Agora eu queria fazer só uma pergunta para vocês. Vocês compreendem o que é uma dispensação? Quando alguém chega para você e diz assim, vamos fazer uma dispensa lá na tua casa. Onde é que está a dispensa da tua casa? Onde é que fica a dispensa da tua casa? O que vocês guardam na dispensa? Comida. Para que vocês guardam comida na dispensa? Dispersação usa jeito de dispersar essa turma que estão aqui, né? É algo que vai ser dispensado para as suas necessidades. Exatamente. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala da dispensação, porque vai ter uma matéria que nós vamos falar de todas as dispensações, dispensação da lei, dispensação da graça, entre outras dispensações, tá? Da consciência, da inocência, da patriarcal. Então, quando a gente fala de dispensação, é algo que está sendo dispensado para alguém. Eu vou lá pegar um alimento para ti na minha dispensa, então eu pego e dispenso para você aquilo que... Pode ser distribuído, né, pastor? Que eu tenho. Ninguém dispensa o que não tem, né? Verdade. A gente só consegue dar e doar aquilo que se tem, né? A gente podia pegar o original da palavra dispensação, para vocês entenderem melhor, mas a gente vai fazer isso mais para frente, tá bom? Para sempre fazendo o que a gente chama de exegese bíblica, tá? Quando eu trago algumas palavras que eu falo, que elas representam no grego, no latim, no hebraico, isso já estamos fazendo uma exegese, vocês já estão fazendo uma exegese, que é o conhecimento original, para ter o conhecimento real daquelas palavras, a etimologia da palavra, certo? Então, quando a gente fala da dispensação, a gente está falando daquilo que Deus prometeu que dispensaria sobre os homens, que seria o quê? O Espírito Santo. Tá? Ou seja, cumprindo uma promessa, dispensando o Espírito Santo, como Joel disse, a toda a carne, que toda a carne receberia. Então, eu faço de novo essa citação, porque é muito forte. Quando que os homens imaginaram que todos, sem exceção, poderia receber o Espírito excelente de Deus na sua carne. Né? Estávamos todos perdidos, mercê ao pecado, mercê a tantas coisas. Mas ele fez uma promessa que todos nós receberíamos esse poder, receberíamos essa dispensação espiritual, né? E essa dispensação, o início dessa promessa, ela vai acontecer com o nascimento. Com o nascimento, né, de Jesus, e antes mesmo do seu nascimento, começa a preparação para o cumprimento da dispensação do Espírito Santo para a humanidade, que Deus estava falando, como agora não mais é uma visitação, e sim como um dom, como algo permanente, como uma unção permanente na vida dos homens. A gente falou de algumas exceções, como João Batista, Elias, Moisés, né? E antes mesmo de Jesus, a gente pode ver que no encontro de Isabel com Maria, a barriga dela se une ao seu abraço e ele já recebe essa unção espiritual no seu ventre. Isabel recebe a unção no ventre. João Batista é cheio do Espírito Santo ainda no ventre de Isabel, quando encosta, né, com o Messias que já está no ventre de Maria. Então ali nós vemos uma transferência espiritual já antes mesmo deles estarem na terra. Eles estão apenas no ventre, eles ainda não nasceram, mas eles já estão recebendo, né, a unção de Cristo ali, a unção de Deus já está sendo manifesta e transferida para Isabel. Isso é interessante, né? A gente para para pensar, né, esse momento espiritual de Isabel, né?
Mas quando a gente fala de Jesus e seu nascimento, nós vamos ver que toda a sua concepção, o que é concepção? É quando ele é concebido, né? É todo o fruto do Espírito, o Espírito Santo, agente de Deus, na criação, na formação, na estruturação do gene, do DNA, de tudo que necessita em Jesus, né? Ou seja, ele está ali na concepção e o Pai, e a paternidade divina. O que a gente poderia falar da paternidade divina? É o DNA de Deus já ali na formação de Jesus, né? Imagina que coisa mais maravilhosa, o Espírito Santo ali formando dentro do ventre de Maria, formando ali Jesus, né? Ou seja, por isso que a gente diz, né, que ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo, né? Então a gente tem vários títulos, né, a isso, né? A gente vê que dentro dessa concepção e dessa paternidade de Deus, o poder do pecado vai ser destruído. Mas por que ele vai ser destruído? Porque Jesus não vai vir por meio do pecado humano, de uma ação humana carnal, né? Ele vai ser nascido de mulher, cumprindo-se uma nova promessa, a promessa que foi feita lá em Gênesis, né? Que do ventre de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E, ao mesmo tempo, ele se torna ali, nasceu de mulher, mas é um homem santo, é um homem santificado, é um homem separado e também, como Deus, é o Filho de Deus. Ele sempre vai se referir ao Pai, falando deste Pai, de Deus, o seu Pai, né? E só alguém assim que poderia, então, nos livrar dos nossos pecados, alguém sem pecado, alguém que não tivesse pecado. Por isso que ele vence o quê? A morte. Qual morte? De cruz. Mas não é a questão de vencer a morte de cruz, é a questão de sair da cruz, como um homem morrer, mas ressuscitar dentre os mortos por causa da sua santificação. O que leva o homem à morte? O pecado. Como ele não tinha pecado, a morte não pôde segurar ele. Verdade. Então ele foi, como a gente disse ali anteriormente, glorificado. Ele é glorificado na morte por isso. Porque como ele não tem pecado, a morte não pode segurar. Porque se o homem morre por causa do pecado, ele vai morrer como homem, mas ele é Deus, ele não pecou. Então ele é ressuscitado. E aí vai ser glorificado na morte. Aí nós vamos ver essa relação de Jesus e o Espírito Santo no seu batismo, né? Quando ele sai das águas, ele recebe ali uma unção, que a primeira unção é do Espírito Santo, né? João Batista ele vai dizer, eis que eu vejo ele, né? Eu estou batizando com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo, né? E quando João Batista batiza Jesus, João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, né? E a voz dos céus vai dizer, né, que é a voz de Deus, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Ou seja, Deus teve o prazer de mandar Jesus para a humanidade e João testifica fortemente. Então, nessa descida, depois do batismo, a gente vai ver Jesus sendo apresentado primeiro como profeta, como sacerdote e como rei, ou seja, é efetivado o propósito dele. Ele vai começar então seu ministério aqui, depois do seu batismo, como profeta, sacerdote e rei, né? Eu botei uma frase aqui para falar entre o princípio e o segundo ali, né? Na sua concepção, né, quando ele está lá no ventre, ele é santificado na sua humanidade, ou seja, ele é santificado como homem, né?
Deus está santificando ele através do Espírito Santo lá no ventre, né? E após o seu batismo, então o Espírito Santo ele age de uma segunda maneira, consagrando ele oficialmente para o plano e o propósito divino a qual Deus tinha na vida dele. Mas já foi? Já foi. Estava com a menina na garupa. Eu vi. Agora nós vamos falar de Jesus e o seu ministério. Jesus e o seu ministério, né? Após o batismo, né, Jesus ele é levado ao deserto. Todo mundo lembra disso, né? Ele vai ficar lá 40 dias e 40 noites no deserto, né? Para ser tentado. E a Bíblia vai ser bem enfática em dizer, ele vai ser levado para o deserto para ser tentado por Satanás. É bem assim que a Bíblia escreve, sem meios e sem fins. Ele vai ser levado para ser tentado. Poxa, se Jesus foi levado, por que a gente não vai sofrer tentação também? Então a gente também sofre, né? Então ele foi levado, o Senhor, não foi os demônios que levaram ele, não, ele foi levado pelo Senhor para... Foi levado. Satanás era para tentar mesmo. Satanás foi lá para tentar Jesus no meio de toda aquela provação, né? Então, dentro dessa tentação lá, que Satanás vai tentar Jesus, né? Ele vai vencer o egoísmo, ele vai vencer a vanglória humana e ele vai vencer os espíritos mundanos, né? E vai usar o seu poder conforme um curso de ordem natural, né? Ele não vai usar a sua autoridade ainda sobrenatural para os demônios. Ele vai agir naturalmente no meio de Satanás e seus anjos, né? Como é que a gente vê tudo isso? Ele estava com fome. É só vocês pararem para olhar. Ele estava com fome, né? E aí Satanás chega para ele e diz, ei, transforma as pedras em pão e come, né? Ele poderia pensar só nele naquele momento, né? E, é verdade, né? Mas ele não fez. Ele diz, não, nem só de pão verá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele não está pensando só na carne, no momento, no mundo, né? Na sua concepção, no seu né, o prazer, né? Então, ali já está afastando um egoísmo próprio. Às vezes a gente tem esse sentimento, né, de querer satisfazer somente nós naquele momento, né, percebe que nós, às vezes, sacrificar na oração, no jejum, não é só por nós, também é pelos outros que vão nos ouvir, que vão precisar de algo de Deus através das suas vidas, né? Mas aí, já tira daqui, porque o teu pai vai mandar os anjos daqui para te proteger. E ele diz, não tentarás o Senhor, Teu Deus. Não tentarás Deus. Né? Ou seja, ele não precisa fazer nada para se aparecer aqui, ele está vencendo a vanglória, tá? De se sentir filho de Deus. Ele sabe que ele é filho de Deus. A gente pode dizer, eu sei que sou filho de Deus, se me atirar ele realmente vai me proteger. Ele diz, não tentará Deus, eu não preciso disso, não preciso me aparecer para ti. Né? Então e quanta gente hoje quer se aparecer, né? Por coisas assim que nada a ver, né? E ele lá, na maior humildade, não quis mostrar sua vanglória para os demônios, né? E aí vem o espírito mundano, que é o desejo por todas as coisas do mundo, né? Se tu prostrar e te adorar e me adorar, tudo isso que o teu pai me deu, eu vou te dar para ti, né? E ele, somente a Deus eu me prostrarei. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não preciso de nada que tu queira me dar neste mundo. Porque ele já entendia que o plano dele, o reinado dele não era humano e físico, era um reinado espiritual. Então ele vence a maneira egoísta do homem de ser, ele vence a maneira da glória humana, né? O homem queria a glória para si, queria mostrar para os outros a glória que tem, e também vence todo o poder do espírito mundano ao vencer Satanás e a tentação, né? E aí a gente vê que aí no deserto, depois do batismo, quando ele vence tudo isso, o que acontece? Os anjos vêm. Isso aqui mostra algo para nós, e nós temos que refletir nisso, né?
Que às vezes a gente quer ser servido por Deus, mas não quer vencer a tentação da carne. A gente quer a bênção de Deus, mas não quer vencer a tentação que vem sobre nós. Então, às vezes, para Deus nos servir com aquilo que a gente tanto ora, tanto pede, tanto chora, primeiro a gente tem que vencer algumas coisas da carne, para que os anjos venham nos servir daquilo que nós temos orado com sinceridade diante de Deus. Ele traz essa revelação a nós. Só depois que ele venceu a tentação, que os anjos vieram servir a ele, servir aquilo que ele necessitava naquele momento. Eu falando também do seu ministério, a gente vai falar que Jesus ele exerce esse ministério primeiramente com muito conhecimento íntimo. Essa conexão não era humana. Esse conhecimento íntimo era de Deus. E nós vamos vendo isso desde a sua infância, tá? Não só quando ele assume a maturidade. Esse ministério ele começa a ser gerado na intimidade dele com Deus. Quando a gente vê, por exemplo, ele lá com 12 anos, né, se perde da caravana, se perde de José e Maria. Onde é que a gente encontra ele na Bíblia, no cenário da Bíblia? Lá na sinagoga. E ele está lá entre, a Bíblia diz que ele está lá entre os doutores, entre os fariseus, entre os conhecedores das leis, das escrituras, e eles se admiravam com a sabedoria daquela criança, né? Porque ele, em vez de ouvir para aprender, ele está ensinando quem já sabe, que achava que sabia alguma coisa e estava descobrindo que não sabia nada. Porque a palavra de Deus é inevitável, ele está lá já ensinando. E que, por que ele está lá ensinando? Vamos imaginar. Porque ele tem o que dentro dele? Conhecimento íntimo. O Espírito Santo. É um conhecimento íntimo dado pelo Espírito de Deus. Um espírito de excelência, né? E você sabe que o espírito de excelência, ele às vezes nos faz entender coisas que a gente não leu, não buscou, mas ele nos revelou. É uma ideia. Uma ideia. Nunca vi, mas se eu fizer assim, parece que vai dar certo. E aí tu vai lá e dá certo, mas tu nunca viu ninguém fazer. E é o espírito da sabedoria, o espírito que te dá da sabedoria, do conhecimento, e isso vem, existem dons que vêm de Deus mesmo, da ciência, do conhecimento, da sabedoria. E ele tinha um conhecimento íntimo dessa sabedoria que vinha de Deus para a vida dele. E quando ele alcança a maturidade, porque até Jesus, e isso tem que falar conosco, até Jesus teve que alcançar a maturidade para começar a exercer o seu ministério. Isso fala com nós também, que temos que alcançar a maturidade para exercer de forma deliberada o nosso ministério, o nosso chamado, né? E ele vai exercer também este ministério, né, com esse conhecimento íntimo e com muito poder divino, né? E nós vamos ver esse poder divino manifestado nos milagres, manifestado nas libertações, manifestado nas maravilhas. Lembra lá quando ele chega lá, a água em vinho, ele vai lá, é uma maravilha, né? Ele transforma a água em vinho, né? Como é que fez isso? O poder divino, o poder de Deus através da vida dele. Como é que as pessoas eram libertas? O poder de Deus que estava na vida dele, o poder atuante do Espírito Santo sobre a vida dele. Como é que as pessoas eram curadas? O poder, a unção, a virtude, né? Isso é tão forte que a gente vê aquela mulher no fluxo de sangue, vai se arrastando, e o que ela vai dizer? Ele primeiro vai dizer assim: quem me tocou? Porque eu senti que saiu virtude de mim. Ou seja, ele sabia o que ele tinha. A gente tem que saber o que a gente tem. Ele sabia o que ele tinha. E aí o que saiu dele? O que ele tinha, uma virtude. E ela sentiu e recebeu a virtude, né? Eu fico imaginando aquela cena, porque a gente só imagina o de Jesus e a mulher, e não era, irmãos. Era muita gente tocando, apertando, rasgando a roupa dele, mas ele disse: alguém me tocou de... Porque ele disse assim: poxa, Jesus, a multidão te oprime, te esmaga, te aperta, e tu disse que alguém te tocou? Como é que é isso? Todo mundo está aí te esmagando? Ele disse: não, alguém me tocou diferente. É um toque diferente, porque eu senti, de mim saiu virtude, né? Então nós falamos do poder divino em Jesus, né? Quando ele exerce o seu ministério, né? E aí, para finalizar, nós vamos falar da crucificação. Para finalizar, não, ainda tem mais 2 pontos aqui. Quando nós falamos da crucificação,
nós falamos do Espírito Santo, primeiro sustentando. Vocês acham que foi fácil Jesus chegar lá na cruz? Não foi, queridos. É por isso que ele tem muito momento de oração, vai para as oliveiras, pede respaldo para os discípulos, para os seus amigos, né? Na oração, ora. E enquanto ele está lá orando, quem é que está lá com ele? A presença do Pai, o Espírito Santo está lá, com ele, ajudando ele a se fortalecer, para vencer aquele momento que seria crucial. Então nós vamos ver o Espírito Santo ali com ele, sustentando ele orando, o Espírito sustentando, o Espírito dando força, o Espírito ajudando ele a suportar tudo, ajudando ele a suportar quando ele estava lá na frente de Pilatos, naquele interrogatório todo, tendo que manter a calma, o Espírito Santo estava com ele. Quando ele tem que levar a cruz, ajudando ele a chegar até o final da sua trajetória, mesmo quase desmaiando. Porque nós temos que entender isso. Ele estava tão ferido, tão machucado, porque na verdade os seus órgãos estavam quase que expostos por causa das chicotadas. A fraqueza. Se a gente às vezes leva um cortezinho e já quase desmaia, imagina o corpo dele, as costelas, tudo assim sangrando. A Bíblia diz que era água e sangue, sabe? E a fraqueza, imagina ele lá tendo que carregar um pau com um peso superior que não era para ele. E muitas vezes ele caiu, né? Depois a gente vai ver eles levantar um homem para ajudar ele, mas ele está lá, tem que chegar até o fim. Não posso desistir, não posso desmaiar. Ele não podia desmaiar. Ele precisava. E quem é que estava lá para ajudar ele? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, sustentando ele, ajudando ele. E isso não é diferente de nós. Tem momentos da nossa vida que a gente está tão ferido espiritualmente, que a gente está tão cansado, que parece que a gente não vai conseguir chegar. Parece que a guerra é tão grande. E quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo, que vai nos sustentando. Dizendo, não, tu tem que chegar, te ajuda, te esforça, te ajuda. E aí, o Espírito Santo é aquele que vai estar ali com ele, né? Há duas citações ali em Hebreus, né? Com base bíblica, dele ajudando nessa obra de sustentação, de força e de suporte para que Jesus vencesse toda incógnita, toda vergonha, toda dor, humilhação, dor, afronta, para conseguir consumar a crucificação. Aí nós vamos ver a ressurreição, né? Nós vamos ver que foi o Espírito Santo, o grande agente, soprando fôlego novamente, para que ele fosse novamente viver. O que é vivificado? Ter vida de novo. Então, o Espírito Santo foi esse agente da vida de Jesus, né? Agora não mais numa encarnação como homem, mas como Deus, novamente, né? Dos mortos para viver um novo propósito, né? E nessa ressurreição também nós vamos ver o Espírito Santo como esse agente da ressurreição para uma nova manifestação entre os homens. E aí nós temos a questão depois, né? Agora sim, para finalizar, da ascensão. Né? Mas nessa ascensão, nós vamos citar dentro dessa ascensão 3 pontos. Tá? Nós vamos citar na ascensão 3 pontos, né? Sua concepção durante a sua jornada e após a sua ascensão, né? Porque são os 3 degraus, vamos dizer assim, vamos chamar de 3 pilares, né? Da vida, da história, do ministério de Jesus, 3 pilares, tá? Já falamos um pouquinho da primeira, que é a concepção, né? Mas qual a relação de Deus e do Espírito Santo em relação à sua concepção? Primeiro, na sua concepção, nós vamos ver a ação do Espírito de Deus efetuando em Jesus, através do seu poder,
Para quê? Para vivificar e santificar. Ou seja, poder vivificante, poder que vai dar vida para Jesus dentro do ventre, porque diante da lógica humana não tem como alguém ser gerado só com um ovário. Precisa de um gene masculino, para essa junção de DNA se gerar realmente um bebê. A gente sabe hoje um pouquinho, né? Mas aí o Pai, que vai ser representado aqui como o Espírito de Deus, vai com o poder de vida, vivificador. E também santificador. Por que santificador? Para que ele exerça agora ali como filho do homem na presença de Deus, né? A gente vai ver que as cartas dos evangelhos, algumas delas vão apresentar Jesus como filho do homem, tá? João é uma delas, a maior ênfase que vai apresentar Jesus como filho do homem. Do homem. Ele nasceu do homem, né? E ele não está negando o atributo da divindade de Cristo, entendam isso. Mas ele vai ser chamado do filho do homem. Aí nós temos que, depois do seu nascimento, né, com o passar dos anos, né, começa um novo relacionamento, assim, uma nova visão, um novo efetuar de Deus, né? E agora esse Espírito de Deus vai ser considerado ou transliterado para o Espírito de Cristo. Ou seja, ele vai receber um Espírito para exercer o seu ministério. O Espírito de Cristo vai trazer sobre ele o Espírito da excelência, o Espírito do poder divino. Para quê? Para conseguir ministrar, transformar, libertar, curar. Por que o Espírito messiânico? Esse Espírito, a gente tem várias bíblicas lá em Isaías, né? Então fala do Espírito do Messias. E o Messias, ele profetiza muito e ele dá essa titularidade, o Messias, né? Então o Espírito de Cristo é considerado o Espírito do Messias, né? E aí, nesse segundo degrau, ele é enchido de um Espírito excelente. Mas entendam que nós estamos falando de quem? Do Espírito Santo. Marcado no primeiro momento como o Espírito de Deus no ventre de Maria, o Espírito que visitou Maria. Nesse segundo momento de Jesus, antes do seu ministério, ou principiando o seu ministério, ele vai se tornar o Espírito de Cristo, por isso que muitos vão chamar ele de Cristo, um Espírito excelente para exercer um ministério messiânico. E por fim, né, a gente vê então esse Espírito de Cristo ser convertido num Espírito excelente. No terceiro ponto, após a ascensão, o Espírito de Cristo ele é concedido aos homens. Muitos homens continuam dizendo o Espírito de Cristo, tá? Mas também vão chamá-lo de Espírito Santo, ou Espírito Consolador, por causa das características que o próprio Jesus vai dar ao Espírito que ia trazer sobre os homens. Quando ele diz assim, eu não vou deixar vocês só, eu vou trazer o Consolador. Então, alguns vão chamar aquele Espírito de o Consolador, o Espírito Consolador. Outros vão dizer, foi o Espírito do Cristo, porque Cristo disse que mandaria esse Espírito para nós. O Cristo é o Espírito do Cristo, que vem para nós aqui na Terra, né? Então, nós vamos ver a manifestação, né, do Espírito Santo como trindade realmente representante de Cristo, na dispensação agora do Novo Testamento, do Espírito Santo, mas assumindo uma nova identidade, né, que é o Espírito Santo, para exercer, vamos dizer assim, um ministério diferenciado, né? Porque a gente vai olhar que os três são um só, mas cada um tem uma função, de certa forma, específica. Não sei se vocês já conseguiram entender isso, né? Que cada um exerce. Nós falamos, Deus é o Pai, nono, juiz, né? Nós vamos ver Jesus como advogado, como legislador, como aquele que intercede não, mas que através dele exerce o poder sobre a terra, né? Mas esse poder a gente consegue efetuar através do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo já é o Consolador,
já é aquele que está conosco, em nós, por nós, mas que vem de Deus e que só pode efetuar em nós aquilo que também é dispensado por Deus, é autorizado por Deus. Então nós vemos como realmente um triângulo dessa trindade em nós, onde cada um assume uma função, mas todos trabalham em conjunto por um único propósito, né? Certo? Certíssimo. Então, nós temos esse terceiro ponto, né? Esse espírito que veio permanecer sobre os cristãos. Para quê? Para suprir o quê? Para suprir as nossas necessidades, para nos ajudar na nossa fraqueza, para nos ensinar como falar. Para Jesus dizer, não se preocupa com o que vocês vão falar, porque o Espírito vai fazer vocês saber o que vocês têm que falar, o que vocês têm que pregar, como vocês têm que agir. E depois esse Espírito Santo, ele traz o privilégio das bênçãos de Deus sobre nós, e também através dele, através do Espírito Santo, é derramado os dons de Deus aos homens. E a gente finaliza com essa frase, né? A bênção de ser o Espírito de Deus concedido a nós. Não somente comunhão dos crentes uns com os outros, como também comunhão com Cristo. E aí nós finalizamos com essa frase, através do Espírito Santo que nós conseguimos manter. Escutem bem isso. Através do Espírito Santo que nós conseguimos manter essa comunhão com Jesus. É através do Espírito Santo. Amém. E ele é aquele que vai nos selar para o dia da redenção, para nós estar com Cristo nos ares e nas nuvens.